Então vamos ver agora, usando a arquitetura de Von Neumann que a gente definiu para esta aula, como é que funciona a execução de um programa, como os componentes interagem de forma que as instruções que estão no programa sejam seguidas à risca. O programa vai ser aquele que a gente viu na última aula. Então, nós temos os comandos aqui, e assim que você inicia a execução de um programa, o sistema operacional, que é o sistema que permite que o hardware fique à disposição dos programas, ele copia o programa que está em linguagem de máquina para a memória. A gente vai falar um pouco mais sobre linguagem de máquina, linguagem de programação, quando a gente começar a ver os rudimentos de programação em C. Por enquanto, vamos trabalhar como se o nosso computador fosse capaz de ler nesta linguagem que nós estamos escrevendo aqui. E todos os comandos são copiados na memória. A gente aqui está fazendo um bocado de simplificação, apenas para fazer uma visão esquemática de como é que as coisas funcionam. Na prática, eu não vou conseguir alocar tão poucas posições de memória assim, e a estrutura para armazenar essas instruções do meu programa na memória é um pouco mais complexa. Mas para o entendimento do que vai acontecer, isso aqui vai nos servir muito bem. Então, o programa é copiado na memória. E assim que o programa vai ser executado, a unidade de controle, ela comanda para a memória que pegue a instrução, o dado. A unidade de controle comanda para a memória que pegue o dado da primeira posição e o copie no barramento. Então a memória obediente vai pegar o dado da posição, que a unidade de controle comandou, que é este dado aqui, e vai colocar este dado no barramento. Note que a partir de agora, este dado, que é uma instrução, fica disponível para a unidade de processamento receber. Quem vai trabalhar esse dado é a unidade de controle. Então a unidade de controle, ele viu lá o que o dado constava. Mandava ler os dados X e Y. Se ele vai precisar ler esses dados X e Y, ler é entrada de dados, escrever é saída de dados. Ele precisa reservar na memória duas posições, uma para X, outra para Y. Então a unidade de controle registra no gerenciamento da execução do programa que a posição 8 vai ser a posição que o programa se refere como X, e a posição 9 vai ser a posição que o programa se refere como Y. Agora acontece um processo bem especial, porque é necessário fazer uma leitura de dados. E a leitura é um processo bloqueante. Do ponto de vista do nosso programa, dos programas que nós vamos desenvolver, no momento em que é necessário ser feita uma operação de leitura de dados, o programa fica interrompido, a execução do programa fica interrompida até que o dado seja oferecido. A leitura basicamente é a unidade de entrada ser acionada. Você pode digitar os números 3 e 4, se você usou um teclado, ou se você está usando algum outro dispositivo de entrada. Algum desses dispositivos ofereceu como dados de entrada os números 4 e 3. Note que na prática, quando o dispositivo ele é acionado, ele tem um hardware específico para gerenciar o dispositivo. Então tem um controlador, a gente chama de controlador, que gerencia o dispositivo e usa a memória do computador, uma parte reservada da memória do computador, se o dispositivo não tiver ele mesmo uma memória própria, para fazer esse gerenciamento de dados. Então, se você pede que seja entrado os dados do teclado, o programa é interrompido, o teclado, o gerenciador, o controlador de teclado aguarda que os dados sejam digitados, coloca esses dados na memória, numa área que a gente normalmente chama de buffer, e depois retorna o controle para o programa. Então vamos imaginar na nossa execução que aconteceu exatamente isso. Em alguma dessas unidades de entrada, use a sua criatividade para imaginar qual, foram oferecidos os números 4 e 3. E aí, o nosso programa, depois de todo o processamento da unidade de entrada com a sua controladora,
recebeu na memória, na posição X, que é a posição que foi reservado para o dado chamado de X, 4, e na posição reservada para Y, o 3. Isso conclui a execução da primeira linha do programa. Aí a unidade de controle, o que ela faz? A unidade de controle faz isso o tempo todo, repare. Fetch, pegar um dado da posição de memória e trazer. Decode, que é, de acordo com a instrução que chegou, cuidar da execução da instrução. E execute, que é comandar os componentes para que eles cumpram a tarefa necessária. Então, a execução prossegue. A unidade de controle comanda para a memória que pegue este dado e coloque no barramento. Note que este dado, ele comanda que a gente faça C igual a A igual a 0. Então, a gente vai precisar mais duas posições de memória, precisarão ser reservadas, e elas todas vão ser alimentadas com um certo dado. Quando a unidade de controle começa a cumprir, ela reserva uma posição para C, reserva uma posição para A, a gente assume que a memória possa ter muito mais posições, e aí ela vai cumprir a segunda parte, todo mundo ser 0. Para isso ela pede a ULA que gere um 0. A ULA é quem gera números, não é isso? Todo processamento aritmético e lógico é na ULA. Gerar um 0 é executar uma operação, 1 menos 1. Então a ULA produz um 0. Este 0 é colocado no barramento. Então a unidade de controle comanda que a ULA produza o 0, depois coloque o 0 no barramento. E aí a unidade de controle comanda para a memória, na posição 10, que é a posição reservada para C, armazene na posição 10 o dado que está no barramento. Então aquele 0 que estava aqui veio para a posição 10. Mas a gente também quer que o A seja 0. Lembra? O comando é faça C igual a A igual a 0. Então a ULA produz um novo 0. Este novo 0 é copiado no barramento e a memória é comandada pela unidade de controle para armazenar o 0 na posição que foi reservada para o A. Isto conclui a execução deste comando. Fetch, decode, execute. Aí o que ela vai fazer agora? Um novo fetch, pegar um novo comando. Este comando vem para o barramento, faça C igual a C mais 1. Note que esta conta, que parece tão simples da gente fazer, a nossa arquitetura só consegue fazer se esses dados estiverem aqui dentro. E por outro lado, a ULA não sabe que C é 0 e, portanto, ela não pode magicamente dizer que o resultado disso é 1. Então, é necessário que a unidade de controle execute uma série de microinstruções para cumprir o que está determinado na sua instrução aqui. Então, a primeira coisa que ela faz é: eu preciso do valor do C para somar com 1 lá na ULA. Então, ela manda a memória escrever o dado que está reservado em C, que é o dado desta posição, no barramento. E depois chega para um dos registradores e vai mandar esse registrador consumir o que está no barramento. Então, o 0 que estava aqui vem para o registrador. A unidade de controle diz para a ULA: pega o dado do registrador e some com 1. A ULA cumpre a sua tarefa e está aqui com o resultado já calculado. E depois a unidade de controle diz: manda teu resultado para o registrador. E agora no registrador está o resultado da operação. Mas nós queremos que o resultado vá para C. O C, que era 0, vai ter que ser substituído pelo valor 1. O valor 1 ainda está no registrador, mas é porque a unidade de controle ainda não terminou o seu trabalho. Manda o registrador escrever o dado no barramento e depois manda a memória copiar o dado que está no barramento para a posição correspondente a C. Isso cumpre o trabalho desta instrução. A unidade de controle então volta para o fetch, pega a nova instrução que está na memória e copia no barramento. Agora ela quer fazer A, receber o próprio valor de A somado com X. Ora, A é 0 e ele vai ser substituído por 0 mais 4. Então, no final da execução disso, o valor de A será 4. Mas como é que isso vai funcionar? De novo, a unidade de controle vai ter que executar uma microprogramação. Então, o A é colocado no barramento, porque a unidade de controle comanda isso para a memória. Aí a memória cumpre o comandado e coloca o 0 no barramento. Aí a unidade de controle escolhe um registrador
pega o dado do barramento e coloca no registrador. E também comanda a memória na posição X, eu vou precisar do A e do X, na posição X para colocar o dado no barramento. Depois comanda um registrador diferente, porque senão você vai sobrescrever e perder o dado, copiar o dado do barramento. Os dados que eu preciso somar, o valor de A e o valor de X, já estão em registradores, mas quem soma é a ULA. Então, é necessário que os registradores enviem os dados à ULA e a unidade de controle comanda: ULA, soma esses dois dados aí. A ULA somou e teve um resultado. Aí a unidade de controle prossegue: ULA, copia este resultado neste registrador. Neste caso, ela poderia até escolher algum outro registrador, mas tudo bem. Copia o resultado neste registrador. O resultado copiado. Mas nós não queremos o resultado no registrador. O resultado tem que ir para A. Então a ULA comanda: registrador, copia o dado no barramento e depois comanda: memória, pega o dado do barramento e guarde na posição referente a A. E aí o 4 chegou aqui e isso cumpre esta instrução. O que a ULA faz agora? Pega a próxima instrução. A próxima instrução depende de uma comparação lógica. Lembra? Unidade de lógica e aritmética. Eu preciso saber se C é menor do que Y. Para saber se C é menor do que Y, eu preciso colocar o dado de C e colocar o dado de Y dentro da unidade de lógica aritmética e ela é que vai me dizer. Então, a instrução é colocada no barramento e a unidade de controle vai começar a processar as microinstruções que vão dar conta disso aqui. Então, vamos precisar do valor de C. Aí o que a unidade de controle faz? Memória, pegue o valor de C e bote no barramento. Depois, a unidade de controle comanda para algum registrador que pegue o valor do barramento e coloque aqui dentro. Então, o registrador armazenou 1. E comandou para a memória que pegue o valor de Y e coloque no barramento. Eu preciso saber se C é menor do que Y. E depois comanda um outro registrador que pegue o dado do barramento e armazene. Pronto, o valor de C está aqui, o valor de Y está aqui. Agora eu posso entregar estes dados para a ULA e mandar a ULA me dar o veredicto. Esse valor é menor do que esse? Pode parecer óbvio, mas só quem sabe responder isso é a ULA. Verdadeiro, ou seja, o resultado é verdade. O resultado sendo verdade, a próxima instrução, a gente vinha executando em sequência, a próxima instrução não vai mais em sequência, ele vai executar a instrução número 3. Então, a próxima posição de memória não vai ser essa, a próxima posição de memória vai ser esta daqui. A unidade de controle comanda para a memória que pegue esta linha e escreva no barramento. E aí ela vai fazer o quê? Decodificar e executar as microinstruções para fazer C igual a C mais 1. Ora, C é 1. Quando terminar, C vai ser 2. Mas o trabalho é mais complicado do que parece. Então, pega o valor de C e coloca no barramento, depois pega o dado do barramento e copia no registrador. Coincidiu que o valor era igual, mas não poderia muito bem não ser. Pega o valor e manda para a ULA e pede a ULA que some este valor com 1, o resultado é 2. Pega o resultado e coloca no mesmo registrador e depois manda o registrador pegar o valor dele e colocar no barramento. Após isso, comanda para a memória: pegue o valor do barramento e copie na posição reservada para C. Isso cumpre esta instrução. Note que o valor de C era 1 e agora é 2. Aí a unidade de controle prossegue, vai pegar a próxima instrução: faça A igual a A mais X. Para cumprir essa tarefa, vamos começar tudo de novo. Pega o valor de A e coloca no barramento, que é o 4. Pega o 4 e copia no registrador. Pega o valor de X, que coincidentemente também é 4, e copia no barramento. E pega o valor de X e copia em outro registrador. Coincidiu que os registradores ficaram todos com valor igual a 4, mas não faz diferença. Aí pega o valor dos dois registradores, entrega para a ULA e manda ela somar. Quando ela termina de somar, o resultado é colocado em um registrador. E a unidade de controle comanda: pega o valor do registrador e escreva no barramento. E depois comanda para a memória: pega o valor do barramento e armazene na posição referente a A. Isto cumpre esta instrução. Chegamos a esta instrução de novo, se C é menor do que Y. Note que C é 2 e Y é 3. Então, a gente que está olhando de fora, a gente sabe que a próxima instrução vai ser
a 3, porque isso aqui vai dar verdadeiro, então ele vai desviar para cá. Mas a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética, a memória e os registradores não sabem. Precisam trabalhar em conjunto para resolver isso. Pega a instrução, coloca aqui dentro e lá vai a unidade de controle. Ah, para eu cumprir isso aqui eu preciso do valor de C e do valor de Y. Memória, pega o valor de C e coloca no barramento. Registrador, consuma o dado do barramento. Memória, pega o valor de Y e coloca no barramento. Registrador, consuma o dado do barramento. Agora que eu tenho os dois dados, eu posso entregar para a ULA e pedir para a ULA definir se um é menor do que o outro. 2 é menor que 3, verdadeiro. Se é verdadeiro, então a próxima instrução que está executada está na posição de memória 3. Aí o que a unidade de controle vai fazer? Vai buscar a instrução que está na posição 3. Faça C igual a C mais 1. Nossa, nós já fizemos isso 3 vezes. Aí o que ela vai fazer para cumprir isso? Começa tudo de novo. Memória, pega o dado de C e coloque no barramento. Registrador, consuma o dado que está no barramento. ULA, pega o valor do registrador e some com 1. Está aqui o resultado. Então conseguimos fazer C igual a C mais 1. 2 mais 1 igual a 3. E aí, pega o resultado e escreve no registrador. E agora, registrador, pega seu dado e escreve no barramento. Memória, pega o dado do barramento e guarda na posição reservada para C. Pronto, cumprimos. O C agora é 3. Agora vamos cumprir a próxima instrução. Faça A igual a A mais X. A unidade de controle começa tudo de novo. Pega o valor de A e escreve no barramento. Depois escolhe um registrador para consumir o dado do barramento e pede à memória que pegue o valor de X e coloque no barramento. Aí depois vai escolher um outro registrador e esse outro registrador vai armazenar o valor de X. Aí agora ela vai fazer o quê? A igual a mais X. Então eu vou pegar esses dois dados, vou entregar para a ULA e vou mandar a ULA somar. E depois disso eu pego o resultado e guardo em um registrador. Mas eu preciso levar este resultado para a posição A. Então, este registrador é comandado a copiar o dado dele no barramento, a memória é comandada a consumir o dado do barramento e colocá-lo na posição A, e isso cumpre esta instrução. Aí a unidade de controle passa para a próxima instrução. Se C é menor do que Y. Note que dessa vez, não vai funcionar. O C não é menor do que Y, vai dar falso. Mas nós sabemos disso cá de fora. A unidade de controle, a ULA, os registradores precisam trabalhar em conjunto para chegar a esta mesma conclusão. Então, vamos pegar o valor de C e colocar no barramento e depois comandar para um registrador que consuma o dado do barramento. Pede para a memória pegar o valor de Y, copiar no barramento e depois comanda para um registrador que consuma o dado do barramento. Agora que eu tenho os dois caras aqui, eu entrego para a ULA e mando ela verificar se 3 é menor que 3. O resultado é falso. Já que o resultado é falso, então a próxima instrução não vai ser a instrução que está na posição 3. A unidade de controle vai prosseguir sua execução normalmente. Então a próxima instrução é a instrução desta linha de memória aqui. Então essa instrução é levada para o barramento e a unidade de controle vai processar. Aqui ocorre algo semelhante à entrada, só que agora é saída. Então a unidade de controle vai pegar o dado que está na posição A e vai direcionar para o controlador de alguma unidade de saída, onde esse valor será exibido. Então, na unidade de saída, que pode ser o monitor de vídeo, pode ser uma impressora, pode ser o cabo de rede, pode ser USB, pode ser um arquivo, pode ser uma tela de um terminal bancário, em alguma unidade de saída é exibido o número 12, que é o resultado da multiplicação 3 vezes 4. Lembram lá na entrada, os números 3 e 4? O resultado é 12. E aí a próxima instrução é FIN, que determina o final da execução do programa, portanto a unidade de controle dá o seu trabalho por encerrado. Então, gente, com isso a gente completa essa primeira parte do curso, que é entender o hardware, entender como é que um computador processa. Revisa essa aula direitinho, dá uma olhada principalmente nessas etapas de processamento. Veja como o dado que está numa variável, ele é destruído quando a gente executa alguns comandos. E essa destruição de dados acaba nos atrapalhando muito quando estamos programando, mas se a gente entender bem, essa dificuldade vai ser fácil de ser superada. Então, muito obrigado e até a próxima.